pessoal, estamos aqui no mais um episódio do podcast e estamos aqui com a nossa convidada, Kátia, né? Tudo bem, Kátia? Tudo bem. Como é que vai a vida assim? Tudo bem. E bom, Kátia, estamos aqui numa entrevista, né? Um podcast. Eu queria começar a conversa falando da sua infância. Como é que foi ela, assim? A minha infância foi muito boa. Tive meu pai e minha mãe presente. Em algumas épocas eu tive meus avós também, que cuidavam de mim. Tive convivência com os primos, com tias. Foi uma infância boa. Uma família bem unida? Sim. Apesar de algumas encrenquinhas lá entre eles, mas eu não entendia muito bem, né? Então, pra mim, era tudo lindo. Que tipo de encrenca que acontecia? Assim, eu sou bem curiosa, vou perguntar. Ah, tá. Eu não sei exatamente. Eu sei que entre eles lá tinha umas coisas estranhas, tinha um pessoal meio louco lá. Mas eu não entendia muito bem, né? Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas eu não estava entendendo. E pra mim tava tudo lindo. Tava tudo ótimo. Uhum. Então, como é que foi sua... Quero saber, você já falou da sua infância, quero saber da sua adolescência. Da infância pra adolescência, como é que foi? Tá. Eu já morei em alguns lugares. Eu nasci em Osasco, né? E morei um tempo com a minha avó. Depois de Osasco eu fui para Itapevi. Morei um tempinho lá. E de lá eu vim aqui para Jandira. Jandira eu morei dos 7 anos até os 18 anos, mais ou menos. E foi uma infância muito boa, né? Eu estudava no mesmo bairro onde eu morava. Tinha muitos amigos, muitas amigas, né? Eu só não era muito de ficar na rua, que minha mãe não deixava. Mas, né, eu queria também ir pra rua, mas não deixava. Mas, assim, foi muito boa, porque foi um momento de aprendizado, foi um momento que eu tinha muitas relações, tanto com o pessoal que era da escola, como era da igreja também. Então, foi legal. Foi um momento muito marcante. Eu sempre gostei muito de ir pra escola. A escola, pra mim, era, assim, o melhor lugar do mundo, né? Eu tinha bastante amizade com o pessoal, bastante amizade com os diretores, com as professoras, né? Eu era Caxias até, de fazer lição, de arrumar. Naquele tempo era um caderninho brochura, que era a capinha molinha, né? A gente fazia as capas da Xuxa e tal. E quando eu chegava em casa, eu refazia a minha lição. Mas, por eu ser uma pessoa que falava muito, então não era as alunas 10, né? Que naquela época contava muito em relação a isso. Então, eu fazia correndo minha lição, e quando eu terminava a minha lição, eu parava pra mim conversar com o pessoal. Acho que isso aí deu uma influenciada, né? Mas assim, eu sempre gostei muito de escola. Muito. Você era daquelas alunas que, tipo, terminava a lição rápido... Pra conversar. Mas você atrapalhava os outros? Eu acho que atrapalhava, mas eu não tinha noção disso. E não tinha lugar pra sentar, né? Porque se sentasse na frente, eu tinha amizade com o da frente. Se sentasse com o de trás, eu tinha amizade com o de trás. Eu tinha amizade com a sala toda. Nem você tá do meu lado, professora. Aí eu conversava com a professora. E se eu fosse pra diretoria, eu conversaria com a diretora também. Eu falei assim, ué, cadê a Kátia? A Kátia conversando com a escola toda sim, já. Sim. Mas como é que era a sua escola? Assim, o ensino dela, a estrutura da sua escola antiga, assim? A minha escola era uma escola pequena. Na época que eu estudava lá era municipal, depois que virou estadual. E eu me lembro que na época também tinha muitas greves. Então a gente ficava bastante tempo em casa. Às vezes tinha até greve de 3 meses, né? E aí prejudicou bastante. Eu entendo que prejudicou bastante o aprendizado. Mas assim, eu corri atrás, né? Como era um bairro que não era um bairro assim, bairro nobre, era um bairro de periferia, onde a gente não tinha tantas expectativas, né? Mas o meu sonho desde criança era ser professora. É claro que projeto de vida é uma coisa que muda o tempo todo. Então foi professora, aí mudou um pouquinho, depois voltou a ser professora. Depois eu falo quando a gente chegar lá nas profissões. Mas como foi seu ensino médio, né? Que você está falando do seu fundamental e do seu ensino médio. Né? Então, ensino médio. O ensino médio eu comecei a fazer magistério. Aí eu estudei no Elite 1 ano e depois eu estudei 2 anos no Temudo, porque daí o curso fechou e aí eu tive que ir pro Temudo e terminei meus estudos no Temudo. Lá também foi bem legal. Todos os meus amigos que eu tinha lá na outra escola estavam também lá no Temudo e a gente se encontrou de novo, né? Oi, gente. Oi, estou aqui de volta. E uma coisa bem curiosa é que eu estudei com meu irmão desde a 5ª série até o ensino médio. E quando a gente terminou o ensino médio, a gente veio para a faculdade junto e a gente fez faculdade juntos. Então, mas é irmão gêmeo ou é irmão
A gente tem um ano de diferença, então ele repetiu um ano. Quando ele repetiu, ele passou a estudar comigo e não parou nunca mais. E tem outra curiosidade também, que minha mãe não estudou quando era mais nova. E aí, eu estudei com ela no primeiro ano do ensino médio, e depois eu fiz faculdade junto com ela e com meu irmão. E a minha mãe, assim, é minha inspiração, né? De educação, porque ela foi ser professora, e ela me deu todo o incentivo também para mim alcançar esse sonho. Entendi. Ela te incentivou a mais, né? Sim. Kátia, agora as profissões. Você falou agora que eu era pra outra coisa, mas agora eu fiquei interessada nas profissões. Sim. Quais são as profissões que você queria ser? Então, sempre foi ser professora. O que acontece? Quando eu tive 18 anos, fiz 18 anos, né? Eu fui trabalhar numa empresa. E aí eu decidi fazer administração de empresa. E aí eu fui lá, fiz 4 anos de administração de empresa. Só que não era o que eu queria. Porque quando eu vi muita coisa errada, não que não tenha coisa errada na educação, mas assim, na empresa, muita coisa errada. E assim, não tinha valor, não sei como está agora o mercado de trabalho, mas mulher não tinha valor. Tanto é que no lugar que eu trabalhava, eu recebi um valor que era menor do que o homem que trabalhava junto comigo, que eu ensinei. Então, eu achei um absurdo. Mas era empresa grande ou era empresa de bairro? Assim? Não, empresa grande, era uma multinacional. E aí eu comecei a fazer faculdade de administração de empresa, passei para a área de compras e fiquei um tempo, depois saí. E meu primeiro estágio foi numa escola, que inclusive minha mãe trabalhava, e ela falou, vem fazer estágio aqui com a gente, e aí nunca mais eu saí de escola. Então, assim, gostei. Então, assim, o que eu fiz de diferente, assim, de trabalho? Com 17 anos eu fiz um cursinho de manicure. Eu trabalhei um ano, acho que um aninho mais ou menos de manicure, no Centro de Andira. Depois eu trabalhei nessa empresa por uns 3 anos. Depois eu fui para a escola e nesse meio tempo também eu trabalhei de telemarketing, para ver como é que funcionava. Mas esses foram... E tenho mais ou menos 20 anos aí como professora de educação. Ainda bem que você foi professora, viu? Que telemarketing não é uma coisa muito legal. É desgastante. Muito desgastante. Já tive a experiência. Não é muito legal. Como é que foi sua faculdade ali? Seu período de faculdade ali? Com seu irmão e com sua mãe? Foi maravilhoso. Nossa. É estranho, né? Falar que tudo foi maravilhoso, mas foi maravilhoso. O apoio da família, né? Com o apoio da família de perto. Eu trabalhava o dia todo, estudava à noite e parece assim, quando a gente tá nova, gente, é tudo de bom, né? Porque naquela época, quando eu tava terminando a faculdade, eu também fiquei grávida da minha filha, continuei a faculdade, depois eu fiz mais uma faculdade, depois eu fiz mais uma, então assim, administração. Eu fazia lá no centro de São Paulo, lá na freguesia do Ó, com meu irmão e com a minha mãe. A gente ia todo dia de carro, pegava um trânsito, mas estava tudo bem, né? Era muito legal, né? Tava saindo, tava conhecendo coisas diferentes, tive muitas amigas. Lembro da minha amiga Catarina, que a gente tem contato até hoje, tem a Silvana, tem algumas amigas que a gente ainda tem contato até hoje. Foi bem legal essa época. Aí depois que eu terminei a faculdade, que daí eu vi que eu ia querer ir para a educação mesmo, eu comecei a fazer geografia. E minha incentivadora foi uma menina que namorou com meu irmão, e hoje ela tá em Portugal, né? E ela me ajudou muito, ela falou, Kátia, vai lá fazer, tem bolsa e tal. E eu consegui fazer uma bolsa, eu ganhei uma bolsa na faculdade de geografia na Unifiel, onde a gente tinha ótimos professores, que eram todos os professores que eram da USP, que é ali perto da USP. E assim, foi uma época muito, muito, muito boa. E aí eu terminei, e aí depois de um tempo, que foi... Eu não me lembro exatamente, eu sou péssima pra data, né? E eu consegui, depois, entrei no estado, e depois, em 2014, eu me efetivei como professora. Mas como é que foi, assim, a sua carreira de professora até vice-diretora, assim? Eu tendo a dizer que eu, na educação e gestão, foi tudo preparação de Deus. Porque eu nunca procurei ser, né? Eu lembro que minha mãe falou assim, faz pedagogia. Já que você já tem geografia, você tem administração, faz pedagogia. Eu fiz minha 3ª faculdade. Aí eu falei assim, tá bom. Eu fiz pedagogia quando eu estava tinha terminado. Aí minha mãe tinha uma amiga que me chamou para ser coordenadora. E eu fui. Mas não é nada do que eu procurei. Aconteceu. Isso, aconteceu. Assim como depois eu passei para ser vice-diretora, e assim como aqui nessa escola. Não foi nada planejado, foi uma coisa que aconteceu. Eu estava lá no Alaide, que é uma escola de Barueri, e aí a supervisora me indicou para vir para cá.
Então, assim, eu digo assim, que são preparações de Deus, não são coisas que eu almejei, que eu busquei, né? O que eu busquei foi minha faculdade, foi meu estudo, minhas preparações, mas não a gestão. Então, pra mim, a gestão aconteceu. E gosto muito, tá? Bom, De né? estar na... Você gosta de trabalhar com um adolescente assim, Eu criança? gosto muito mais de adolescente do que de Você criança. trabalha com criança também? Só da, assim, quinta série, essas séries assim. Eu nunca trabalhei com criança pequenininha. Essas não. É muito chato. Eu te conto, eu já Ah, trabalhei. Eu já podia. Aquele mas eu tempinho sempre. ali assim, mas é gostoso. você Mas trabalhar eu com sempre fui criança. muito rodeada de criança, né? Eu tenho 3 filhos, todos os meus sobrinhos ficavam comigo, eles gostavam, eu gostava também de ficar com eles quando eles eram pequenos, agora eles estão tudo grandes, já não Já tem adolescente, tanta. já é o seu Isso. outro público. Mas Né? assim, eu sempre, às vezes tinha 10 crianças na minha casa, Mas junto você com gostava meus mais de filhos. trabalhar com criança ou adolescente? Adolescente. Mais fácil de lidar? Oi? Mais fácil de lidar ou mais difícil? Eu acho que adolescente é mais fácil, criança é muito enérgica, né? Acho que eles tiram a nossa energia, de tanta energia que eles têm. A gente já não tem mais energia. Não, né? já não Você tenho olha mais. A gente assim, você olha pra gente nas coisas, a gente fica todo murchinho assim, nos cantos. Fala assim, ué, cadê a energia do povo? Não tem mais, A gente acabou. não tem mais. Mas como... Ai, eu já até pergunta aqui. Mas como é que você foi crescendo assim? De seu lugar assim, de diretor, assim? Vamos ler pergunta direito. Como é que você gosta de trabalhar como diretora? Eu gosto. É Eu gosto. gostoso? Sim, eu prefiro, por exemplo, já fui coordenadora, já fui vice-diretora. Eu prefiro muito mais trabalhar de vice-diretora do que de coordenadora. Eu gosto de ter contato com o aluno. Eu gosto muito. Então, assim, a nossa conversa, a troca de conversa, até às vezes quando eu tenho que dar uma orientação para o aluno, para mim é muito gratificante, principalmente quando eu vejo o retorno. Então, eu prefiro muito mais trabalhar com o aluno do que com o professor. Não que eu não goste de trabalhar com o professor, mas é diferente, porque professor você tem lá uns 20 professores para você trabalhar. E quando você trabalha com aluno, você trabalha com uma escola inteira. Então, você descobre um monte de coisa, e uma coisa que eu sempre falo, a gente aprende muito com o aluno, muito. Já dei aula em várias escolas e, assim, quando eu dava um seminário para o aluno, muitos buscavam tanto que eu aprendia com eles. Não é só a escola, não é você só se dar, é você se receber também. E quando você consegue entender isso, você dá muito mais valor para a educação. O dar e receber é muito importante. Eu tenho pra mim assim, que não é que só você é diretora, mas assim, é bom conversar com outras pessoas. Sim. Você vai aprendendo cada vez mais, como você falou, você vai criando experiências. Exatamente. Porque assim, tem coisas que eu só aprendi com outros alunos. Tem coisas que eu só vou aprender com você, tem coisas que eu só vou aprender com a Eveline, Exatamente. tem coisas que eu só vou aprender com a Arli. Então assim, é muito bom você ter novas áreas de exploração. Exatamente. Assim, mas você teria outra profissão se não fosse ser vice-diretora? Assim, tô trabalhando como diretora hoje, mas daqui a um tempo vai trabalhar com outra coisa. Sabe, eu já pensei em muitas coisas. Minha cabeça meio é louca. Mas assim, só se não tivesse outra opção, trabalhar assim numa empresa, alguma coisa do tipo, porque eu tenho Não, empresa, administração. Assim, uma coisa tipo mais diferente. Tipo, quero trabalhar com turismo. Do nada enlouqueci, quero trabalhar com turismo. Ou quero fazer uma coisa tipo de mais... Sem ser muito fechado em empresa. Uhum. Um sonho assim mais um pouco mais diferente. Um sonho diferente. Eu já pensei em fazer direito, ser advogada. Pensei em fazer arquitetura. Né? Só que, assim, eu até pensei uma vez em fazer odontologia, mas eu não posso ver sangue. Então eu falei, eu desisti. Hoje eu até posso ver sangue, mas eu já desmaiei assim com um machucadinho desse tamanhozinho. Então, na época eu não fiz. Mas eu pensei. Só pensei. Mas nunca quis seguir outra carreira, tipo assim, não, sem ser a de professora? É porque quando a gente. Parece assim, a gente nunca quer. Tem gente que não quer ser. E quando entra, não consegue sair. Não sai. Porque assim, é um trabalho que, ao mesmo tempo que é estressante, ele é muito gratificante. Então eu não consigo me ver como uma outra coisa. Não hoje, né? Talvez, aliás, eu nem quero trabalhar depois que eu aposentar, né? Mas assim, tem pessoas que falam assim, eu vou aposentar para ser alguma coisa, eu não consigo pensar. A única coisa que eu consigo pensar é que eu quero viajar. Né? Eu não consigo pensar em que eu quero trabalhar. Não consigo aquelas pessoas que, tipo, terminam de trabalhar e querem fazer outra coisa. Gente, Eu também não consigo. Eu não me vejo Talvez, assim. como muitas coisas da minha vida eu falo assim, em preparação de Deus, aconteça alguma coisa. Mas eu não tenho planos pra isso. Tenho planos pra outras coisas. Viajar assim pra praia. Você gosta de praia? Eu gosto de praia. Quando eu terminar de trabalhar, eu não tô nem trabalhando ainda, mas eu começo a trabalhar e falo assim, depois de
não sei quanto eu tô trabalhando. Eu ainda quiser trabalhar mais, eu falei, não, gente, me interna, por favor, não vou aguentar. Eu também acho que não. Nem sei se eu vou ter sanidade mental pra terminar. Energia. Imagina, você sai da escola, aí você fica um tempinho em casa, depois tem que voltar a trabalhar de novo. Exatamente, não. Só se, sei lá, necessidade, né? Mas se não... E os desafios que você enfrentou, assim, na rede escolar, assim? Na rede escolar? A gente tem muitos desafios, né? A gente tem o desafio de mudar sempre. Tudo muda. Então vamos supor assim, esse ano eu preparei tudo, quando chega no ano que vem é tudo diferente, né? Desafios de alguns alunos que a gente conversa e não muda. Então assim, eu acho que trabalhar com o ser humano é muito difícil, né? E eu mesmo, né? Eu tendo meus filhos e tal... Eu trato muito o aluno como meus filhos. E assim, o que eu desejo para meus filhos, eu desejo realmente para os alunos. Então, quando eu converso com ele, é que eu quero realmente que ele mude. E então, nem sei se sempre eles percebem dessa maneira, né? Mas assim... Tem muitas pessoas que você vai brigar muito com elas, mas elas vão entender a briga. Elas nunca vai entender a orientação em si, o que eu quero que ela veja. Alguns momentos eles entendem, mas assim, já passei assim por momentos de que eu tenha conversado com o aluno e ele melhorou muito, ele conseguiu ver, e também momentos em que o aluno não viu. Eu acho que a coisa mais triste que tem é quando você passa o tempo e você vê que o seu aluno virou alguma coisa ruim, entendeu? Eu falo até para meus filhos assim, eu não quero que eles sejam grande coisa, eu quero que eles sejam o que eles quiserem, né? Que nem, por exemplo, se eles forem mãe, que seja uma ótima mãe, que dê o seu melhor. Que eles, eu quero ser médica, que seja uma ótima médica. Então, assim, eu não cobro deles eles serem alguma coisa, mas que eles sejam alguma coisa, que eles sejam felizes. Então, vamos supor, eu quero que você seja professor. Apesar que, assim, a minha família é toda de professor, tá? Então, eu sou professora, minha mãe é professora, meu irmão é professor, o meu avô que morreu já foi professor, eu tenho o meu genro que é professor, tenho o tio professor, então é uma família de professor. Então, assim, querendo ou não, a gente vai induzindo, né? E minha filha também está fazendo pedagogia, enfim, né? Então, se você for ver, é uma família ali de professor. Então, assim, bem na educação. Por isso que quando você perguntou na questão de fazer uma outra coisa, é difícil a gente conseguir ver outra coisa. Porque a gente respira educação, né? Quando a gente reúne a família, é uma reunião pedagógica, né? Então, quando eu converso com meu irmão, com a minha mãe, a gente conversa muito sobre a escola. Então, eu já não lembro mais da pergunta que você fez. Eu também não. Então tá isso, então. Projetos. Você tem mais projetos daqui pra frente? Seus projetos de vida? Assim? É assim, que nem... Eu não sei se eu falei agora, mas projetos de vida. Muda muito na nossa vida toda. Por quê? Porque a gente tem fases na nossa vida. Então, meu projeto de vida já foi fazer faculdade, já fiz a faculdade. Meu projeto de vida foi ter filhos, já tive meus filhos, né? Curiosidade, eu queria ter 7 filhos quando eu era solteira. Né? Diminuiu, tá? Só tenho 3. Então já é uma boa coisa. Desistiu no meio do caminho? Desisti no meio do caminho, porque é muito difícil, né? Na verdade, se eu tivesse ido para educação, vamos supor que eu não tivesse tido filho enquanto eu estava estudando, eu acho que eu nem queria ter tanto filho assim, né? Porque é muito complicado. Mas tudo bem, tá, gente? Mas sou muito feliz, tá? Muito feliz com a minha família, com meus filhos. Tá tudo certo. Projeto de vida. Então, assim, cada ano, ou de tempos em tempos, a gente tem projetos diferentes, né? Hoje, qual seria meu projeto de vida pessoal? Eu gostaria de terminar minha casa, que eu estou construindo. Então, seria meu projeto de vida pessoal. E na escola, eu quero continuar aqui na escola por um tempo, não sei até quando eu vou continuar aqui, mas fazendo o meu trabalho, dando o melhor de mim, né? Esses são meus projetos de vida. Eu não tenho uma coisa muito grande para fazer. Eu gostaria de viajar e tal, mas assim, não seria prioridade nesse momento. De viajar assim? Viajar para fora, que eu não viajei ainda para outro país. Mas qual país você gostaria de ir assim? Eu gostaria de viajar a Portugal. Você gosta de lá? Na Europa, gosto. Fazer um tour assim pela Europa? Eu não gosto só Portugal assim mesmo? Não, um tour. Ali na Europa, inteiro. Isso. Bem legal lá. Não gosto muito Eu conheço pessoas de lá da América do Norte. Fala... Você gosta de neve? Nossa, o pessoal fala... Eu conheço um homem que ele veio da Europa pra cá, e ele fala assim que lá a neve é muito grossa. Tem dia que faz assim, -5, menos 10 graus. Eu adoraria. Eu também. Te juro, adoraria, adoro frio. Adoro também lugar assim frio. Meu projeto de vida também é viajar bastante. Sim. Tanto que já engloba ali já viagens. Tá. Então assim, vamos fazer um bate-bola com você. Ok. Um bate-bola bem rápido aqui.
de respostas rápidas. Então eu vou fazer a pergunta e você já responde assim. O que te inspira? Minha família. Tenho respeito Por Deus. Não gosto de mentira. perfeição. Não existe. Amor. Amor é que nos faz seguir a nossa vida. Uma esperança. Que o mundo seja melhor. Cultura. É tudo aquilo que a gente aprende. Não é uma coisa só. Família. Família é pra você. É tudo. Pedir ajuda. Sempre. Eu sou uma pessoa que pede ajuda. Vamos ter também uma interação com a audiência, que muitos alunos mandaram perguntas pra gente responder. Pode pegar uma aqui e... Vamos lá, então. Se tivesse que escolher entre 10 mil reais e seu Deus, o que você escolheria? Por quê? Com certeza Deus, né? Vamos dizer assim, tem pessoas que não acreditam em Deus, mas eu acredito muito em Deus, eu tenho uma fé, eu frequento igreja e primeiro que 10 mil reais nem é muita coisa, né? Pra mim, né? Mas assim, nem que se fosse muito, eu não trocaria muito dinheiro por Deus. Porque dinheiro acaba, prata acaba, ouro acaba, mas Deus não. Deixa eu te perguntar sobre a igreja, eu até acabei esquecendo. Como era o seu ambiente ali na igreja, assim? Eu sempre frequentei a igreja, desde que eu me conheço por gente. Então, assim, pra mim, igreja é convivência, igreja é você sentir Deus, igreja é você buscar uma coisa melhor, igreja é você procurar respostas. Muito bom. Muito bom, né? Eu também sou da igreja batista. Eu sou da congregação. Eu não sei, eu tenho vontade de ir lá, às vezes, sabe? Gosto muito. Quantos filhos você quer ter? Eu não quero ter mais nenhum, eu já tenho 3. Chega de filhos. Já sou operada. Quantos irmãos você tem, Kátia? Eu tenho 3 irmãos, duas meninas, né? 2 mulheres e um homem. Tenho mais um, que é na verdade, tenho 2 irmãos, porque antes do meu pai casar, ele teve, né, um relacionamento e teve um filho, o Ricardo. Então, ele também é meu irmão. Então, eu tenho 2 irmãos e 2 irmãs. A gente não tem tanto contato. Mas eu tenho o telefone dele, a gente conversa sempre que dá. Vamos conversar com a família de vez em quando. Vamos lá. Você gosta dessa escola? Seu aluno favorito? Brian Lucas, tá. Eu gosto muito da escola. Eu tenho uma questão comigo que é assim, eu só fico nos lugares que eu me sinto bem, né? Eu como professora, eu posso escolher a escola que eu posso ficar. E se eu não me sentir bem de verdade, do fundo do meu coração, eu não fico. Então, eu só fico no lugar que realmente eu me sinto bem. Gostamos muito de você. Muito obrigada. Se sentindo bem. Eu me sinto bem. Isso é na minha vida toda. Eu nunca fiquei em lugar nenhum que não quisesse ficar. Qual o seu estilo musical predileto? Bom, é assim. Eu sou uma pessoa que eu convivi com todos os tipos de músicas. Eu nunca tive Por exemplo, às vezes tem pessoas que têm pais que só gostam de rock, que só gostam de samba. Na minha família, não. Na minha família, a gente ouvia de tudo. Então, eu sou uma pessoa muito eclética. Até hoje, eu gosto de sertanejo, eu gosto de samba, eu gosto de pagode. E gosto mais ainda, né, das músicas evangélicas, né, gente? Mais uma pergunta. O que você queria... O que eu queria ser quando criança? Eu queria ser professora, né? Eu tive... além dos incentivos que eu tive da minha mãe, que começou a estudar mais tarde, também tive muito incentivo das minhas professoras, da minha diretora da escola, nunca mais ouvi ela, Marisa, mas ela foi uma incentivadora, eu gostava muito do trabalho delas, assim, ficava impressionada. E, sim, meu sonho sempre foi ser professora. Uma pergunta minha agora. Qual o que você espera dos alunos e da escola, assim, da comunidade escolar em si? Olha, é assim, eu espero sempre que eles aprendam. Mas assim, o aprender é muito mais profundo. Não é só aprender a lição.
é aprender a ser boas pessoas. Porque hoje o mundo está precisando de boas pessoas, pessoas de atitudes, pessoas protagonistas. Então, assim, a gente percebe assim que eles aprendem muita coisa, mas muita coisa entra no ouvido e sai pelo outro. Educação, né? A educação não é só de falar, é de atitudes também. Por exemplo, acaba o almoço. Quando se deixa um prato na mesa, além de falta de educação, a gente está com falta de respeito. Então eu, por exemplo, eu estou na minha sala, eu como, eu limpo o meu ambiente. Entendeu? Eu não fico esperando para a menina da limpeza, entendeu? Então eu esperava isso deles, de atitudes, né? Atitude com o outro, de pensar mais, porque assim, o que eu vejo muito também é violência. Achar engraçado, né? Violência não é engraçado. Então, achar engraçado é o quanto a rede social, o celular atrapalhou, né, a cabeça dessas crianças. De pensar assim, é legal brigar, vamos fazer um vídeo, incentivar, postar, que é legal. Não é legal. Né? Qual o tipo de adulto que essa pessoa vai ser? Entendeu? Pessoa violenta, né? Violenta, que acha graça, que é legal. Violenta, assim. Né? Todos os lugares que eu tô, assim, eu tenho horror à violência. Então, assim, se eu ver alguma coisa errada, eu saio, eu não fico. Eu não quero nem ver. Né? E as pessoas de hoje, as crianças, os adolescentes, parece que gostam de ver isso, de incentivar. Então, assim, eu espero de um mundo diferente, de crianças, de boas consciências, né? Porque, querendo ou não, também, né? Querendo ou não, são essas pessoas que vai estar lá no futuro para ser médico, advogado, vai ser um motorista, né? Que qualquer coisa desce do carro explodir. E briga. Então é isso. Que aprenda de verdade, que não entra por um ouvido e saia pelo outro. Para a comunidade escolar, assim. Comunidade escolar vai muito além disso, né? Vai os pais, né? Professores, sim. Então, assim, que a gente tivesse mais apoio, né? Que a gente tivesse mais apoio de pais, que muitas vezes não dá apoio pra gente, que a gente chama um pai, a gente fala, tá acontecendo isso, e parece que tá tudo bem, e não tá bem. E às vezes a gente vê algumas coisas diferentes em alguns alunos, fala assim, ele tá precisando de uma ajuda. E às vezes ajuda até do pai, ajuda de um psicólogo, ajuda de um profissional. E eu esperava, assim, que eles conseguissem ouvir mais. A gente não tá aqui para perseguir, muito pelo contrário. Tem algumas pessoas que acham que o diretor tá perseguindo, não existe isso. Porque, assim, não pra mim. Você sempre né? O que eu vejo assim, todos os professores que eu já tive, professores diretores, eu sempre vi que eles queriam bem do aluno. Sim. Tinha muito aluno que não respeitava o professor em si. Exatamente. Brigavam com o professor, olha, não faz isso, pensa nisso, faz tal atividade que vai pegar no seu futuro mais pra frente. Sim. E muitos alunos não ligavam, muitos discutiam com o professor, muitos falavam assim, mas eu não quero fazer isso, eu nem vou fazer faculdade, eu nem vou fazer tal coisa. Gente, eu sou uma pessoa assim, na minha família, meu pai incentiva muito a gente estudar. Meu pai estuda, minha mãe estuda, minha irmã estuda, meu irmão. Você fala com ele, vai falar sobre todos eles falam que ele já passou, cada professor que ele já veio. Então, assim, pra mim é um pouco triste também você ver alunos não querendo se esforçar mais do que eles deveriam, mas que eles sabem que eles podem. É porque, assim, tá tão banalizado as coisas que, por exemplo, trabalhar como fala, gente? Quero ser youtuber. E eles acham que todo mundo vai conseguir ser youtuber. E que não vai precisar de escola, que não vai precisar de nada, entendeu? Jogador de futebol. Eu quero ser jogador de... Então não preciso de mais nada, não preciso nem de educação. Então, assim, eu acho que a cabeça deles estão se transformando né? Conforme o que está acontecendo na atualidade. Eu, por exemplo, não tinha nada disso, então eu nunca ia pensar numa coisa dessa. O jogador de futebol era muito difícil, nem ganhava tão bem. Então, assim, o que eles querem? Ganhar coisa fácil. E isso é muito preocupante. O que está sendo mostrado para muitos adolescentes, assim, jovens adolescentes, é uma coisa muito fácil. Então, você faz tal coisa, você já ganha dinheiro fácil. Exatamente. Você faz tal coisa... Ninguém quer correr atrás. Já é fácil. É fácil. Assim, que eu entendo. Tem muitas pessoas que convivem comigo, que são meus colegas, que é coisa muito fácil. Sim. Muito fácil mesmo. Não quero fazer isso, mas porque vai cair na minha mão. Porque meu pai ou minha mãe vai me dar. Exatamente. Ninguém quer correr atrás, buscar. Porque é difícil. É difícil, gente. Fala de faculdade, 2, 3, fala o que quer fazer. O resto, não dá futuro. Como assim uma faculdade dá futuro, gente? É estranho. Então, é assim, não é fácil. Né? Que nem, por exemplo, eu falei, eu fiz uma faculdade, fiz 2 faculdades. Foi fácil, porque fala tão, né, do jeito que parece que... Mas não foi fácil. Não foi fácil. Tive que estudar,
tive que ter muitas noites assim, sem dormir, para estudar para prova, finais de semanas. Então, e assim, no meio de tudo isso, eu ainda casei, eu tive meus 3 filhos. Eu dedico, inclusive, uma faculdade para cada um dos meus filhos. Minha primeira faculdade de administração, que é quando eu tive minha filha, no finalzinho. Depois, quando eu terminei de geografia, eu tive minha outra filha. E quando eu fiz pedagogia, eu tive meu outro filho. Então, assim, foi fácil? Nunca. Nunca fácil. Né? Nunca foi fácil. Mas não é bom você. Só que eu só tô colhendo, agora. Entendeu? Desde os 30 anos, mais ou menos, que eu tô colhendo. Mas é porque assim, você fala as coisas boas pra ninguém se desmotivar. Exatamente. Porque é uma coisa boa você querer estudar, você correr atrás do seu futuro. Pra mim, o estudo sempre só me deu coisa boa. Fala assim, não é futuro, então eu não sou o futuro. O futuro sempre é bom, né? Sim. Uma última mensagem assim pros alunos. Bom, uma mensagem para motivação. Olha, eu gostaria de verdade, assim, para os alunos, que eles dessem valor para os professores, dessem valor para a escola, porque eles ganham muitas coisas. E eu tenho a impressão que as coisas ganhadas não se dão muito valor. Na minha época, a gente fala época, parece que é muito velha, né? Mas assim, na minha época a gente não tinha nada disso, de verdade. A gente tinha, por exemplo, eu tinha que andar do bairro que eu morava até Silveira de a pé para escrever todos os trabalhos à mão, na folhinha de almaço e tal, para entregar. Hoje está tudo aqui na mão, no celular, tudo muito fácil. Então, eu acho que a facilidade vai desmotivando também, porque está tudo ali na mão. Parece que a preguiça fica tão grande, né, que não consegue mais nem ver o que está ali na frente. Mas, assim, dá valor, porque hoje parece que não tem muito sentido. A gente só vai achar o sentido lá na frente. Então, dê valor aos professores, dê valor à escola, dê valor aos pais, né? Porque é uma coisa que eu vejo muito aluno não dando valor aos pais, sendo desobediente. Então, assim, mudar essa situação de valorizar. Obrigada, Kátia, pela sua entrevista de hoje. Espero ter mais outras com você, né? Obrigada. Que é uma muito boa conversa com você. Obrigada. Gente, muito obrigada e tchau. Tchau.